Parte 6, pessoal, já passamos da metade dos casos, vamos lá, força, não desistam, estamos acabando. Será que o correto é chegar em algum lugar ou chegar a algum lugar? Vejam, os atletas chegaram em Curitiba na noite passada. Nós sempre falamos assim, né? Mas está incorreto. O correto é: os atletas chegaram a Curitiba na noite passada, porque nós já vimos em alguns casos anteriores que, em um caso específico, né, com o verbo ir, que esse verbo, como ele é de movimento, ele exige a preposição a. Então, nós vamos a algum lugar, nós também chegamos a algum lugar, e não em, certo? Caso 27. Será que eu prefiro chocolate do que fruta? Ou eu prefiro chocolates a frutas? Vejam, prefiro carne branca do que carne vermelha. Esta frase está incorreta. Por quê? Porque o correto seria: prefiro carne branca a carne vermelha, por uma questão de regência do verbo. Ou seja, a regência do verbo preferir é a seguinte: preferir algo a alguma coisa, tá? A outra coisa. Então, sempre, em todos os casos, quando nós utilizarmos o verbo preferir, eu sempre vou ter essa comparação, né? E essa comparação ela vai ser realizada por meio da preposição a, tá? Então, prefiro novela a jogo de futebol, certo? E agora o demais junto ou demais separado? Vejam, você trabalha demais e o correto é o demais junto, porque nesse caso significa excessivamente. Você trabalha muito, tá? Em outros casos, ele também pode significar os outros. E o demais separado? O demais separado ele vai se opor ao de menos. Então, faça esse joguinho de substituição. Se couber o de menos, significa que esse demais é separado. Então, vejam, alguns possuem regalias de mais, outros de menos, certo? Caso 29, será que a frase correta é: tenha um bom fim de semana ou tenha um bom final de semana? Vejam, o incorreto, tenha um bom final de semana? Não, o correto é: tenha um bom fim de semana. Por quê? Porque fim é o contrário de início e final é o contrário de inicial. Portanto, fim de semana, fim de jogo, parte final. Tá? Se nós estamos falando do fim, né, de uma semana, porque nós temos o início da semana e não o inicial, certo? Então, por isso que nesse caso é fim de semana, certo? E agora o último caso aqui da parte 6, será que nós utilizamos o verbo existe ou existem no plural? Depende do caso, né? Errado. Existe muitos problemas nesta empresa. E o correto seria: existem muitos problemas nessa empresa. Por quê? Porque nesse caso nós temos que concordar com o que vem ali adiante, né, do verbo. Muitos problemas. Se está no plural, o verbo também precisa ir para o plural, certo? Diferentemente do verbo haver, que é impessoal. Professor, o que significa isso? Significa que se você tirar o existem ali e colocar o verbo haver, vai ficar assim: há muitos problemas nesta empresa. Há com H, né? No sentido de existir. Só que nós vimos que neste caso, né, no sentido de existir e no sentido de tempo que se passou, já tempo decorrido, o verbo haver sempre vai ser impessoal. Tá bom? Então, não vai para o plural, fica apenas há muitos problemas nesta empresa. Certo, gente? Até o próximo bloco.